Eu quero iniciar agradecendo ao Jardel e a todo o pessoal do museu a satisfação desse convite como antropóloga para falarmos sobre cultura indígena. Bem, em linhas gerais, meu nome é Gláucia Burato Rodrigues de Mello, tenho grande satisfação em estar aqui hoje, como eu venho dizendo. Eu moro em Tiradentes há 7 anos, né, e continuo aqui fazendo meus trabalhos. Tenho 2 pós-doutoramentos, alguns livros e vários artigos publicados. Venho trabalhando em universidades públicas e privadas, fazendo pesquisas acadêmicas, consultorias e exercendo atividades docentes que começaram em escola estadual rural para ensino fundamental, até a minha atividade de pesquisador visitante na Fiocruz por mais de 4 anos, onde fiz pesquisa sobre a relação entre sistemas de crenças e terapêuticas alternativas. Dei aulas na pós-graduação, lá em disciplinas sobre representações sociais em saúde. Enfim, eu não vou ficar aqui me estendendo porque não é esse o foco, né? Eu tenho um site na internet onde faço registro de grande parte do meu trabalho. Para quem se interessar, o endereço é www.imaginarioantropológico.com. No meu ofício de antropóloga, tive a oportunidade e a satisfação de estudar e trabalhar com diferentes povos indígenas, no Alto Xingu, no Alto Rio Negro, no Paraná, em Minas Gerais. Mas entendo que o melhor do que ninguém para falar de cultura indígena é o próprio indígena. Daí estendi o convite a um grande amigo indígena, o Tiniá, para esse fim. E ainda há um outro grande amigo com quem tive a oportunidade de trabalhar, que é o arqueólogo Rossano, que tem um bom caminho trilhado na defesa das causas indígenas. Penso que essa triangulação aí pode ser bastante frutífera para essa nossa conversa hoje. Nessa oportunidade, a gente vai aproveitar a presença do Tiniá aqui para colocar o foco hoje, né, nessa questão da saúde mental durante a pandemia. O Tiniá é de uma linhagem de curadores, ele pertence ao povo Funiô, lá de Pernambuco, tem viajado o mundo inteiro, trabalhando de diversas formas, inclusive em filmes, participação em livros, palestras, e sobretudo, por essa função dele de curador, né? Então, ele traz hoje uma bagagem bacana para partilhar com a gente, sabe, sobre uma teoria, sobre uma prática, uma vivência dele terapêutica para fazer frente ao sofrimento mental causado pela pandemia, no meio do povo dele, e agora vai partilhar com a gente. Se propõe a partilhar com a gente. O Tiniá eu conheci há uns 20 anos atrás, antes de vir para Tiradentes, quando eu morava no Rio, onde eu morei mais de 20 anos. Ele frequentava o Museu do Índio e eu também, porque na época eu estava usando o acervo do museu para uns estudos que eu estava realizando. A nossa amizade cresce e existe desde sempre. Certa feita, eu convidei para vir falar numa aula de uma disciplina que eu dava na Fiocruz, na pós, sobre a prática de medicina tradicional indígena. E a aula foi inesquecível para mim e para os alunos. O Rossano é amigo desde a minha infância. A gente nasceu e foi criado lá em Barbacena, morando na mesma rua. O Rossano é meu amigo desde então, um irmão e um parceiro profissional com quem tenho muito orgulho de já ter trabalhado e continuar trabalhando. Muito da minha inserção nos meus trabalhos etnográficos com povos indígenas eu devo ir em razão das lutas sociais por direitos indígenas. Eu não vou contar aqui que o Rossano é arqueólogo, trabalhou muitos anos no IPHAN e tudo que ele fez ou faz, porque eu não dou conta de contar tudo. Ele mesmo vai contar para nós. Então, para não estender mais, vamos ouvir cada um dos dois se apresentar. Tchacacá, sou tchacacá, wafma, wakofia, ikitkia hitania, ikitkia hito nikahe, iketa nikahe, wekditi achonu kamakdoke. Demande que wa tit joase.
Glaucia Sato Rossano Sato Tatkanot Yasatatite. Boa noite a todos que estão me ouvindo. Me chamo Taniá, do povo Funiô. Nasci na beira do rio Ipanema, um afluente do rio São Francisco, no estado de Pernambuco. Taniá, que significa estrela. No momento do nascimento, minha mãe me concedeu esse nome por conta de que, para não mudar o destino, Taniá, que significa estrela, agradeço o convite da Glaucia Burato para travar esses conhecimentos, para poder passar os conhecimentos ancestrais do meu povo. Agradeço ao museu por me dar essa oportunidade de poder mostrar e falar um pouco desses códigos do meu povo, desses saberes simples, desses saberes que é a nossa essência, que é o pensamento de para onde vamos, o que queremos, quem somos nós. Funiô, que é o povo que eu pertenço, significa imigrantes da beira do rio. Era um povo nômade que andava migrando por não ter apego. Esse povo simples que luta, que resiste tantos séculos com seus saberes sem escrita, seus saberes oralmente passado pelos nossos velhos, pelos nossos anciões. Estou aqui agradecido ao museu, à Glaucia, ao Rossano, de poder passar esses conhecimentos, esses saberes desse povo que resiste, que não desiste, que está sempre relembrando para com o outro a luta do bem comum. Eu saí do meu povo para ir buscar no mundo do branco, compreender os códigos, os pensamentos, para travar e poder mostrar à sociedade para que eles possam respeitar. Teriam que conhecer o que me motivou, a minha motivação de ter saído. Foi uma invasão de terra, foi os meus tios que foram mortos, onde eu presenciei, e isso me entristeceu por não entender e nem compreender essas razões pelas quais essas tragédias aconteceram. Então eu pensei, eu vou para o mundo do branco, levar o saber para que eles possam conhecer e respeitar. Saí em 1999, fui como militante apoiar o primeiro encontro das lideranças indígenas para apoiar a demarcação das terras do povo Yanomami, e aconteceu, promovida pelo CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Isso foi em 99, e aí eu iniciei a minha missão, a minha crença de tentar me fazer entender para que a minha voz, para que a voz dos meus ancestrais, para que a voz dos meus ancestrais fossem escutada e respeitada. Eu acredito que nós temos muito que contribuir, somar, não convencer, é vencer junto, é vencer com. E vencer junto é tentar compreender os sentimentos, os saberes naturais, pelos quais o não índio se ausentou ou se distanciou. Sou terapeuta, trabalho com terapia, com a medicina natural, e hoje faço parte do Conselho de Saúde Indígena do Povo Funiô, trabalhando como um conselheiro, como um observador, como um curador, curando a alma, resgatando os valores do meu povo por conta da aproximação com a sociedade não índia.
tenho uma preocupação de reavivar, de estar sempre reavivando a memória ancestral. Funciono como um antropólogo às avessas, onde eu levo a informação para o não índio e trago a informação do não índio para o meu povo, para podermos conhecer e nos defender, reavivando os princípios e os códigos sagrados, que é o eixo da nossa existência, ensinado pelos nossos ancestrais, e somando os conhecimentos nos quais eu adquiri no mundo lá fora, no mundo do não índio. O somatório disso faz com que eu continue sonhando. Viajei, fui fazer curas na Europa, na França, Portugal, na Áustria, curando a mente do branco, ensinando a arte do bem viver, com a medicina natural, levando o tratamento da saúde mental dentro dos saberes dos nossos ancestrais. Eu agradeço a oportunidade, a qual, primeiramente, a Gláucia, uma antropóloga, uma amiga que sempre respeitou, que respeita esses pensamentos, esse sentimento desses povos que só querem ter voz, que só queremos ter voz e que a nossa voz possa ter eco para que a gente possa contribuir. Agradeço a essa antropóloga, ao Rossano, um amigo guerreiro que luta pelas minorias, pela chamada justiça, um grande guerreiro que eu respeito. Vai ser uma honra, ou está sendo uma honra, contribuir com o museu e que a minha voz e que esses saberes possa ser escutado com a alma. É isso que eu tenho para iniciar a minha fala, simples, mas com a alma aberta, para que as pessoas possam sentir e compreender o sentimento desses nativos que tenta resistir em um mundo de salve-se quem puder. Bom, eu sou Rossano Bastos, né, arqueólogo e pesquisador, e para mim, eu vou falar primeiro do afeto, né, que me mobilizou aqui, que é a Gláucia e o Tiniá, que são duas pessoas que eu conheço há bastante tempo e que sempre mobilizam em mim um afeto muito positivo, muito querido, muito amável, muito amado e que atravessa um sentimento de amizade, de solidariedade, de cumplicidade. Então, isso dito, traz uma responsabilidade grande, mas traz também um desprendimento de ser sem tentar impressionar e ser o que não se é. E esse momento, né, que nós estamos atravessando, estamos atravessados, para usar aí um termo da psicanálise, é um momento singular no sentido de que existe uma naturalização da morte, não uma naturalização da morte natural, mas uma naturalização de que existem corpos que podem ser mortos. Existe uma política de necropolítica, onde o corpo do outro eu permito que morra sem me mobilizar. E acho que esse encontro continuar, né, vai nos trazer assim uma compreensão, né, de como é que a gente pode trabalhar nesse momento tão difícil
né, que é tão novo, mas nem tão novo assim, se nós fôssemos pensar do ponto de vista arqueológico, na febre espanhola e em tantas outras misérias em que a humanidade já enfrentou, mas essa tem uma característica própria de ser de um viés absolutamente globalizado e aonde o vírus, o coronavírus, tem executado com bastante eficiência a sua função, que é de se multiplicar e viver. Isso eu acho que traz para nós um aprendizado que a natureza tem nos dado respostas que talvez nós não estivéssemos esperando, né? Talvez nós tivéssemos pensado, aqui eu digo nós, o Ocidente, nós, as populações urbanas, nós, o estabelecimento, nós, o governo, de que a avassalagem e o avassalamento em cima da vida das florestas e dos animais seriam apenas mais um perfil de extinção de certas espécies vegetais ou animais, e que isso resultaria não com consequências tão dramáticas como essa que nós estamos vivendo. E aí, eu acho que essa perspectiva de resgatar, né, um pouco o conhecimento tradicional, e quando eu digo conhecimento tradicional, eu digo conhecimento tradicional está aí assentado em cima das comunidades indígenas, está aí assentado em cima das comunidades quilombolas e os ciganos e todos os grupos vulneráveis que não têm muito lugar neste lugar, né? Então, eu sempre fico pensando de que aprendemos muito pouco com as comunidades indígenas e com as comunidades quilombolas. Eu fico pensando, os indígenas, especialmente no Brasil, nos legaram tantas coisas fundamentais, não para o Brasil, mas para a humanidade. Quando eu penso nos fazeres de outras populações, como na África do Norte, como no Egito, onde foram produzidas as pirâmides de Kelps, de Khafre, de Miquelinos, e as grandes pirâmides do México e do Machu Picchu. E eu sempre digo aos meus alunos e aos lugares por onde eu passo, a sabedoria dos nossos índios é tão grande que eles nos legaram a pirâmide verde, que foi a floresta amazônica, que foi uma pirâmide que nos faz viver e nos faz respirar no mundo inteiro. A derrubada da floresta amazônica vai impedir que os rios voadores semeiem e façam chover aqui no sul, no centro-oeste, em tantos lugares. E essa sabedoria que os indígenas trouxeram para a manipulação e o manejo dessa floresta belíssima, que tem sido objeto de destruição, que enseja esse momento de aprendizado com as comunidades indígenas, principalmente porque ela vai diretamente naquilo que nos é mais caro, que é a nossa saúde mental, e é aquela produção de cognições e de sinapses cerebrais que faz com que nós nos relacionemos uns com os outros
de uma forma respeitosa e sadia, na perspectiva de aceitar a diferença, e com isso, quando o outro traz uma ideia e eu venho com uma ideia, não se trata da ideia vencedora, mas se trata de sair com uma terceira ideia. Né? Se trata desse aprendizado. E nesse momento de sofrimento, né, onde nós estamos absolutamente atravessados com isso, porque não esperávamos, fomos pegos de supetão e não sabemos como lidar com isso. E o adoecimento mental, o sofrimento psíquico, o sofrimento dos povos, o sofrimento das pessoas está cada vez mais, porque nós estamos prescindindo do abraço, do afeto físico, e não temos estruturas de internet para todos. Então, estamos buscando, junto àqueles que se dedicam a pensar a saúde como um bem coletivo e aqueles que pensam a saúde dentro de uma coisa maior, como são as comunidades indígenas, e por isso me faz tão feliz, tão agraciado, né? E com tanta gratidão eu me apresento aqui para fazer essa interlocução com o Tiniá, com a Gláucia, com a Júlia, com a Verona, porque eu acho que é de uma riqueza muito grande a gente poder aprender e ensinar com essa perspectiva desse entendimento indígena. Eu penso que... Posso entrar um pouquinho? Claro. Eu penso que, nesse momento, né, essa nossa intervenção é importante, né, sobretudo nesse momento, né, que a gente se vê tão incapaz, né, diante dessa pandemia, com todo o nosso desenvolvimento tecnológico científico, a gente ficar assim refém, né, da morte como a gente está agora, sentindo essa fragilidade, e, consequentemente, a angústia que está vindo em todo mundo, né, o sofrimento mental está muito grande, né, muito disseminado por conta dessas incertezas, a gente está vivendo um momento muito difícil de imprevisibilidade, né. E aí, então, eu acho que, assim, tendo chegado ao ponto que a gente chegou, talvez, eu penso que essa nossa fala hoje é interessante para a gente pensar exatamente como que a gente está dando a volta, né? E voltando às origens para buscar um conhecimento genuíno, que é dos povos indígenas, né? A gente tem aí o Tiniá, uma linhagem de curadores, e fazendo um trabalho bacana na aldeia, inclusive fora, o trabalho dele tem tido interesse, inclusive, fora do Brasil, né? Então, eu acho que é muito oportuno a gente resgatar, finalmente, né, ter a humildade, né, de resgatar, de voltar a isso daí, escutar, né, escutar as vozes dos povos indígenas, que têm muito, desde sempre, né, guardado um conhecimento aí, eles viviam muito bem sem nós, né, sem nós, que eu digo, os invasores que chegamos, né, em 1500, a partir de 1500. E, então, eu acho que, assim, a gente poderia... eu estou querendo muito saber, Tiniá, como é que está acontecendo lá na aldeia, na sua aldeia, se está havendo, assim, muito problema de angústias, de incertezas, de como é que vocês estão lidando com essa inquietação mental diante do que a gente está vivendo. Você pode comentar um pouquinho como é que vocês estão, se isso está presente lá e como que vocês estão lidando com isso lá?
Sim. Estão me ouvindo, né? Estão ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Bom, Vou até minha gente, meus parentes, né? Eu costumo... Nós nascemos... Eu nasci no mato, outro nasceu na cidade, outro nasceu em vários pontos do mundo. A busca de todo ser, criatura do Criador, é a busca do conforto emocional, da chamada felicidade, deram esse nome de felicidade para expressar um tipo de sentimento. Eu sou filho de uma matriarca, de um clã de curadora, e herdei na memória genética, memória espiritual, essa missão de curar as mentes desnorteadas. No fundo, hoje, o que a sociedade está vivendo, o meu povo sobreviveu a tudo isso, ao desconhecido, né? Desde a chamada descoberta, onde os não índios mandavam roupa pelo avião, contaminada, e ali os índios vestiam as roupas e adoeciam. Essa guerra invisível, que hoje é a pandemia, o não índio está se sentindo na pele o que o meu povo vem sentindo ao longo da sua existência. Como o meu povo trabalhou tudo isso, como que ele conseguiu sobreviver, como que ele conseguiu não enlouquecer, acreditando naquilo que ele não pode tocar. O amor, o saber, o abraçar, a dor, a tristeza, a alegria, aquilo que não se vê, era o eixo do índio para sobreviver ao invisível. Se a doença é invisível, e nós já vínhamos sendo trabalhado o invisível até por conta dos acontecimentos, das injustiças, das invasões de terra, isso fisicamente, isso com as doenças, né? Já havia, e nós criamos uma resistência por necessidade, por conta do colonizador que tentou aniquilar ou tentou tirar o nosso bem-estar, o nosso conforto emocional e espiritual, que é a base e que é a crença e que é o eixo do equilíbrio do índio e do homem. Ele acreditando ou não, estamos hoje numa guerra invisível, onde o índio já criou tipo uma armadura, uma casca, pelo longo tempo da sua existência de sofrimento, se deparando com tudo passava a ser invisível. As intenções, desconstruir valores. Aquilo que nós não podemos tocar, que é o que está aí, a pandemia, sendo sentida, trazendo pânico, depressão, insegurança, como meu povo passou por isso há muito longo dos anos. Ele passou e continua aqui, resistindo. O homem sempre achou e teve a ilusão de poder
com os seus ideais, com as suas teorias, com as suas provas, com a venda do saber, diante de tantas verdades, diante de tantos saberes mundiais, o que é verdade diante disso tudo? Hoje, o homem está mais próximo de tentar tentando compreender e achar uma resposta para aquilo que está acontecendo para todos. Onde o rico está vulnerável, onde o pobre está vulnerável, o índio e todo ser existente no planeta. E aí, o que dizem a voz dos meus ancestrais? Que isso é uma resposta às energias e às mal condutas na qual o homem lançou para o universo, lançou para com outro, e que não fizeram o seu papel, não cumpriram o seu papel nesse mundo onde foi colocado todos os elementos da natureza prontinho para nós sobrevivermos. 4 estações do ano, com perfeição, chovia no tempo certo, existia 4 estações, não existe mais. Porque o homem tornou-se o próprio câncer de si mesmo. Quando ele destrói o ar que ele respira, quando ele destrói a floresta, né, que transforma e aquece para lançar nos ares e a chuva cair e trazer água potável para nosso viver. Esse homem que troca o ar natural pelo ar condicionado, esse homem que diz que o povo primitivo é atrasado, é o povo indígena, que ele é primitivo de atrasado, eu pergunto, o que é ser atrasado no chamado crescimento da sociedade que vendeu a ideia que o crescer é acumular, é ser bem-sucedido, e o bem-sucedido é aquele que acumulou bens. E seja feliz com a bolsa da Vitor Hugo, comprada no shopping por R$13.000. Seja feliz com um apartamento na Vieira Solto, no Rio de Janeiro, onde se vende sonhos, ilusões de poder, e como esse homem foi conduzido, que hoje o próprio homem é vítima de si próprio e das ideias construídas por aquele que detém esse poder de ilusão, de vender ilusões, de vender sonhos infundados. E hoje o homem se encontra, desde Bill Gates, que está lá, tão vulnerável quanto eu, quanto você, quanto nós. O que pensa os ancestrais? Que toda aquela maldade ou aquela energia que foi mandada para o universo, que foi destruída, onde o Criador expôs tudo em perfeita condição e harmonia para que o homem vivesse em harmonia, o próprio homem se lançou para o universo com a sua ganância, com a sua busca de poder, com a sua ilusão de poder. E hoje ele vê que esse poder não é bem um poder assim, onde ele pede para o invisível. E se ele valorizava o material, por que a matéria não o salva? Não dá a resposta para ele? Onde o meu povo, com o seu conforto emocional, que foi sempre a busca para mantermos o nosso equilíbrio, foi acreditar no invisível, foi acreditar que eu dando
para o outro, eu recebo. O que eu dou de bem para o universo, e retorna para mim. Básico assim. Dentro desse equilíbrio que nós acreditamos que o papel de cada ser humano que não foi cumprido, nem está sendo cumprido, o que é que o homem fez para merecer um planeta em harmonia? O que é que ele fez para que isso tivesse, né, intacto e ele viver em total harmonia, se o que ele lançou para o universo, o que ele lançou foi contra as leis do invisível, a lei, um chama de Deus, outro chama de Nhanderu, outro chama de Jaduá, outro chama de Tupã, outro chama de Jeová, cada um chama Deus da maneira na qual aquele meio que ele viveu os concedeu, foi o conhecimento que ele teve. Como que eu vou ser feliz se a minha felicidade, para eu ser feliz, eu tenho que cumprir a cartilha do outro? Para eu ser feliz, se eu não for feliz sendo aquilo que o outro quer que eu seja? Não. O equilíbrio do meu povo está baseado em eu ser eu mesmo. E quando você é criado, quando dentro da sua própria educação, cultural, ensinamento ancestral, que tem que lutar pelo outro, para o bem-estar do outro, isso traz um equilíbrio, uma força de dizer que mesmo que eu morra, eu estou fazendo o meu papel, cumprindo o meu papel nessa sociedade. Vem os questionamentos. O que é que o mundo fez com eles mesmos? Então o homem teve que estar hoje. Foi ao fundo, teve que ver o escuro. O homem está no escuro porque ele não tem a resposta, para poder ver a luz. E o que seria a luz? O que é que ele fez? Qual é o papel dele? Quem é ele nesse mundo? Ele veio para esse mundo para trabalhar, pagar conta, acumular bens, criar filhos e morrer. O outro, cada um com a sua, tudo em cima de uma matéria que é vendido como crescimento, como evolução. Qual é a evolução do homem? No que o homem evoluiu? Mais do que um acúmulo de conhecimentos, um acúmulo de posses, né? De posse, pronto. Aí onde está o segredo, Cacique, do equilíbrio? Ele não tem posse sobre a coisa. Não tem o meu. Observem que meu não tem na língua. Se não tem o meu, não tem a posse. Se não tem a posse, não tem sofrimento. Então, se não tem a posse, eu não sofro com a pandemia. Emocionalmente falando. Que é o equilíbrio, é o que desnorteia e é o que tira o nosso eixo. Essa é o eixo central do povo. Estou falando de Funiô. Desprendimento. Menos a perder. Menos a perder. Irmão, eu não sei se eu estou respondendo com clareza, mas quando eu estiver saindo do foco, você me dê aí a direção, vocês aí me derem o... Não, eu não estiver sendo compreendido. Não é por aí mesmo. O que nos interessa é essa compreensão do mundo que vocês têm. Nós perdemos aqui, né? Não é o eu, é o nós. Não é o nós. É o nosso. Pronto, irmão, você pegou o foco. Eu fico triste, assim, porque é tão simples. É tão simples ser feliz, irmão. O homem perdeu essa direção. Me desculpa, porque é como se eu não conseguisse, é como se eu quisesse botar na mente do homem a simplicidade da vida e qual é o papel dele, quem é ele. Se pergunte. Quando você pensar no nós, você soma o bem. Quando você soma o bem reproduz e traz o bem. É uma coisa que vira uma bola de neve do bem, que se multiplica como o mal se multiplica.
O homem consegue conviver, lê os jornais, mataram tanto, estupraram tanto. Ele lê, ele já não tem sentimento nenhum, é normal. Olha onde chegamos, cara. Olha onde o homem chegou, é normal. Estuprou não sei quanto, matou, arrancou a cabeça. Sim. Aí ele diz, ele lê o jornal e aquilo já não choca. Pronto, então já está mostrando o distanciamento e o desequilíbrio de si. Isso já, por que é que eu não estou sentindo isso? Então, que humano sou eu? Que criatura do Criador sou eu? Se isso não me comove, não me diz nada. Irmão, são essas pequenas simplicidades, irmão, que traz o nosso equilíbrio. Que desumanidade, né? Desculpe, gente, porque às vezes eu me sinto impotente, a sensação de impotência, de poder, de querer gritar e ser compreendido, às vezes dá essa angústia, né? E por saber que é tão simples tudo isso, Glaucia, minha amiga antropóloga, né, que foi buscar esses saberes, que foi buscar esse respeito pelo nosso povo, eu agradeço até pelo respeito que ela tem por esse sentimento desse povo, que tenta estar aí, resistindo, estamos vivos. Isso faz toda a diferença. E emocionalmente não estamos detonados, não, gente. Aqui não. Então, Janel, então conta para a gente como é que vocês estão lidando com isso lá, porque, aliás, você já disse, né? Vocês estão lidando com isso o tempo todo, né? O tempo todo. E aí, então, vocês estão, atualmente, com a pandemia, estão mais aflitos ainda do que antes, ou isso daí é uma constante? Como é que vocês estão lidando com isso? O que você acha que a gente... Aonde é? O mais aflito é por conta de não ter a cura. Porque dentro mas o índio trouxe muita doença do branco, se perguntar, mas essa doença que o branco trazia, o índio sempre achava um remédio no mato, uma cura para isso. E ele não está vendo, ele está buscando, ele não está achando essa cura. E até porque é dito que esse mal, né, foi provocado pelo homem, pelo próprio homem que provocou, que trouxe isso. Se foi intencional, uns dizem na sociedade não índio que foi criado, né, foi um vírus criado. Existem várias teorias sobre isso. O que de fato acontece é que todos viramos vítimas, todos estamos no mesmo barco, estão todo mundo sentindo o que o índio sempre sentiu na sua existência. Isso é um sentimento que não é novo. Não é novo esse sentimento do índio. É novo para vocês perderam o controle, não tem o resultado, o que fazer. Aquela ilusão de poder, o homem está percebendo que ele não tem poder ele está vulnerável, então isso dá aflição, isso traz aflição. Ele tem um controle. Ele tem o controle do meu, da posse, eu resolvo, meu dinheiro compra. O dinheiro não está comprando, então não funciona. Então, um modelo de sociedade que foi conduzida e foi aprisionada no seu próprio pensamento e aprisionado por a ideia de quem detém esse poder da comunicação, esse poder do dinheiro, esse monopólio, né, que vendeu e aprisionou as mentes, e são todos levados como ovelha, conduzida pelo pastor, que vai pastorando as ovelhas. Eu não sei se é pastor que chama que leva a ovelha. Não sei exatamente a palavra que é dada, que conduz as ovelhas. E esse medo trouxe o quê? Vulnerabilidade por ele não ter controle, porque ele não tem o resultado. E porque ele tem apego, e porque ele tem posse. Olha a soma, o somatório psíquico que está aí. A posse, né? O controle da situação, controle, a ilusão de poder, que temos poder, temos resultado e resposta para tudo. Onde o
operando é o invisível, onde o que está aí dentro do domínio, né? Estamos numa guerra, sim, uma guerra pandêmica, uma guerra invisível. E essa guerra invisível é o que de fato existe dentro do nosso amor, dentro da nossa dor, na nossa tristeza, nos nossos atos. Você pensa e depois você faz. Você não faz, depois pensa. Simples. Esse equilíbrio é trazido por esse formato de acreditar no invisível. Essa é a nossa crença. O outro formato é que tudo é para todos. Se tudo é para todos, então eu não tenho posse. Se eu tenho que dividir com outro, com outro, com outro, e porque eu sei que a reprodução desse bem-estar que eu levo para o meu próximo volta para mim, simples assim. Rotativo e traz harmonia, porque eu deixo meu pai feliz e a alegria dele, o amor que ele tem e a gratidão que ele tem, aquilo vai se transformando, ele vai fazendo com o outro e aquilo vai virando correntes do bem. Arte do bem viver. Com toda a sua simplicidade, foram base dos ensinamentos que eu tive por minha mãe, uma matriarca, que viveu para o outro, que cumpriu seu papel, morreu com 83 anos, morreu feliz. Onde ela dizia, nossa, estava uma dificuldade, uma seca grande, porque aqui é uma região semiárida do Nordeste, e que fica tempo sem chover e a água, né, fica escassa. Estava aquela seca, ninguém plantava, não tinha plantação, não tinha nem o que comer, porque não tinha como plantar. E o rio secou, porque o nosso rio é provisório, que é um afluente do São Francisco. O São Francisco, o nosso rio é o Rio Ipanema, que é um afluente do São Francisco. Quando o São Francisco baixa, o nosso seca. Portanto, e agora que secou mesmo por conta da transposição do São Francisco. Então, quando nós acreditamos que o que é meu é do outro e que o que eu faço pelo outro eu estou fazendo para mim mesmo, né? Eu estou vendo que a energia que está indo retorna pelo sorriso dele, pela alegria dele, pelo agradecimento e por deixar ele bem. Como que isso não traz o meu equilíbrio? Como que eu posso ter medo de morrer? Não estou com medo de morrer. É só uma passagem nessa existência. Talvez venderam tanta posse que o homem perdeu todo esse controle, né? E sabe, se você se olhar e se perguntar o que eu fiz dentro da minha existência. Alguém se pergunta qual foi seu papel, o que é que você construiu com o outro para esse planeta? Qual a sua contribuição nessa sua passagem? Essa sua passagem, breve passagem, incerta, sem determinar tempo, sem futuro. Porque o meu povo não vive futuro, ele vive presente. Futuro? Não existe esse futuro. Você sofre, porque o homem, eu percebi que na própria letra da música do Branco, na música ele diz, ou ele sofre porque quer um amor, ou ele sofre porque perdeu. Nunca sofre porque está. Nunca ele está no amor. A razão dele, ele sofre antecipado ou sofre porque passou, pelo que passou. Então, se nós estamos no presente, né, o homem vive e come já pensando o que vai fazer, ele nem sente o alimento, que é o que mantém o seu equilíbrio para ter você de pé. Todas essas bases existentes, o povo é ensinado naturalmente, já nasce com aquele conceito. Lógico que tem uns que conseguem absorver com mais facilidade, como dentro dos nossos familiares existe o sistema clânico, as famílias, que cada clã desse é responsável por um tipo de saber dentro do nosso povo. Um é a parte da psicologia, o outro da medicina, o outro da estratégia de caça, de pesca, de buscar alimento, o outro, o estrategista em organização, ele tem facilidade. Então, existem esses papéis nesses clãs, né? Funiô, que significa imigrantes da beira do rio, é a junção, né, de
cinco clãs, 5 famílias. Nessa migração, ele encontrou os Carijó, encontrou os Brobadá, ele encontrou os Foclaça e os Satoufense. Satoufense, respeito ao olhar do outro. Essas 5 tribos se encontraram e chegaram numa organização de equilíbrio. Para nenhum desses 5 clãs ter poder central, poder absoluto, eles dividiram o papel de cada um desses dentro da comunidade Funiô. Os Carijó ficam com a organização, a parte da cura. Deve reverência. Os Brogradá fica com a parte da administração. Os Foclaça fica com a parte da psicologia. Aí o cacique pertence a um clã, que é do Carijó, e o pajé é o Brogradá. Bom, cada um complementa, deve reverência ao outro. Mas aí eles perguntam, quem vai mandar? Aí falou, bom, se alguém mandar, perde o equilíbrio. Não tem equilíbrio. Então o poder tem que ser circular, né? O Satoufense manda no Carijó, o Carijó manda no Chocó, o Chocó manda no Brobradá, o Brobradá manda no Satoufense. Ele circula. Então existe uma ilusão de poder. Então o cacique não tem poder central, porque nós acreditamos que o equilíbrio está em não centralizar o poder. Se ele centralizar, ele não é, ele vai ter partido, ele vai puxar para um lado. E ele não tem que ter esse partido. Essa é a base, né? Essa mandala circular é o que mantém o equilíbrio, né? E o respeito ao olhar do outro e ao saber do outro. Dentro disso daí que você está falando, aí me vem assim, a compreensão que eu estou tendo de tudo isso, é a importância, quer dizer, é toda a saúde, a cura, a felicidade, o bem-estar estão diretamente relacionados a toda uma cosmogonia, que tem todo a ver com toda a mitologia, o sistema de crenças, né, no caso aí de vocês. E aí, eu fico pensando o seguinte, né, é que a gente vê, por exemplo, na sociedade não indígena, como que, né, a nossa realidade se espatifou de um tal jeito, né, ela se fragmentou, né? O pensamento moderno científico, né, compartimentou a realidade de uma tal forma que a gente começou a se abstrair, né, abstrair da realidade, partir. Uma coisa que a gente sente muito no povo indígena é exatamente isso, como são concretos, né? O povo indígena, quando pisa o chão, né, ele faz um barulho, ele pisa com o pé, ele faz pá, 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 né? Sim. E a gente vai, com o nosso pensamento racional, moderno, se abstraindo tanto da realidade, e a gente chegou a um tal ponto que parece que assim, a nossa realidade está estilhaçando. Então, é hora da gente reunir de novo os caquinhos, né, e fazer esse retorno de uma certa forma, né? Eu acho que, de uma certa forma, a gente busca isso quando a gente começa a prestar de novo atenção, prestar de novo não, começa realmente a se interessar pelo conhecimento tradicional, né? Agora, num mundo complexo como o nosso, né, complexo, eu digo, é assim, onde tem vários sistemas de crenças juntos, né, dialogando, várias formas de organização social, né? Quando a gente não tem esse mundo assim organizado dentro de uma mandala, como não é possível numa sociedade simples, né? E aí bem esclarecendo, né? Sociedade simples é uma sociedade monoblóquica, né? Vou dizer assim, não sei se tem essa palavra, mas é aquela sociedade que tem ali, né, bem reconhecidos os sistemas, a organização social ela é bem conhecida, tem um sistema de crença, tem uma liderança, ou algumas lideranças, todas ligadas à mesma
a mesma orientação, né? São orientações únicas dentro, né, dentro das organizações sociais. Né? No nosso caso, por exemplo, né, que eu digo na sociedade não indígena, que a gente não tem isso, né, e por isso a gente chama de sociedade complexa, porque aí convivem vários sistemas de crenças, com vários sistemas políticos, com vários sistemas né, de organizações diferentes. Você acha? Eu fico entendendo isso aí que você falou tem a ver com uma coerência interna. No caso da gente, né, você, assim, como um indígena, você vendo de fora, você vê a possibilidade da gente conseguir esse equilíbrio dentro de uma sociedade complexa, divergente, né? O que pode ser, eu não estou colocando a questão se isso é bom ou ruim, né? Porque isso é fato e a gente não está aqui para, né, naturalmente, a gente não está aqui para julgar, a gente está pensando junto, assim, como seria possível, dentro da complexidade da gente, ter uma organização que dê esse equilíbrio de novo para a gente, né? Porque a impressão que dá é que a gente perdeu, né, o rumo de casa. Sim, sim, perdeu o rumo, desnorteou, está sem norte, está assim, minha flor. Eu acho que a partir primeiro da academia, a responsabilidade da academia, que detém esse poder, valorizar esses saberes simples, reconhecer esses saberes simples pela academia, isso traz um olhar e dá voz, né, a esses saberes dos povos primitivos de primeiro. Eu gosto de primitivo, gente, eu gosto dessa palavra, mas porque o branco usa pejorativo. Não tem problema nenhum primitivo, eu também acho. Como atrasado. Mas, não, é genuíno, né? Eu gosto de primitivo. E esses saberes primitivos, minha doutora, a academia validando, eu acho que já é um grande passo, né, para dar voz a esses saberes. Por que não dar voz a esses saberes? Porque é um saber invisível. Mas esse saber invisível resistiu quantos séculos. Nós estamos aqui. Eu estou aqui, eu estou vivo. Passaram vários líderes dentro do mesmo saber, eu estou aqui, com o meu equilíbrio. Eu fico emocionado porque eu gostaria aqui de levar esse saber mais. Eu fiz várias palestras fora do Brasil, fui falar de psicologia na terra de Freud, da psicologia nativa do meu povo. Imagina que eu tremia, eu disse, vem cá, os psicólogos eles têm citações, eles têm vários saberes, Freud nasceu aqui, eu estava na Áustria, mas eu pensei, eu tenho uma coisa que eles não têm, eu tenho vivência. Eu senti o que é psicologia na pele, dentro da minha sobrevivência, dentro dos meus ensinamentos. Eu estou aqui, sobrevivi, estou aqui falando de psicologia na terra de Freud. Aquilo me incentivou, eu me empoderei de ter vivido, de ter esses saberes simples, né, desses primitivos que me irrigaram. Então, acho que a academia, a sociedade, ela tem que ser, né, ter essa injeção desses saberes primitivos. Eu acho que é uma responsabilidade, esse primeiro passo viria da academia, que é quem é respeitada, é quem detém esse respeito, né? Essa voz é dada por ela. Então, eu acho que tem jeito, eu acredito. Minha flor, quando o homem perdeu o direito de sonhar, ele perde a razão de existir. Ele perde o seu norte. Eu não quero que o homem, o não índio, perca o seu norte, esse direito de sonhar. Eu sou muito positivo porque eu estou vivo, porque eu vi meus tios serem mortos na minha frente, e eu estou aqui pregando o bem para que o branco conheça, para respeitar. Porque ele, conhecendo a minha alma, conhecendo a minha essência, ele possa respeitar. Então, eu acredito, doutor, meus amigos, vocês que estão me ouvindo, eu tenho esperança. O homem não vai se acabar, não é dessa pandemia. Isso é um medo que está muito maior. E talvez o homem está se questionando, ele perdeu o controle. E ele precisa dessa injeção, desse saber natural. E se
A academia quer prova. Eu sou a prova, eu estou aqui vivo, plantando amor, querendo dividir esses saberes ancestrais com a sociedade não índia. Será que isso não é uma prova de sonhos que podemos sonhar? Eu estou vivo. E eu não guardei ódio, porque eu não tenho a posse, porque o mal não está comigo. O mal está no outro, em quem fez. Se o mal não está em mim, eu trago ele comigo, eu não carrego, eu não quero isso para mim. Então, eu não quero a pandemia para a humanidade. Eu acho o seguinte, eu acho que a universidade, eu acho que ela precisa, já há bem tempo, de uma grande reforma, né? Para se adequar ou para responder à sociedade que a gente tem hoje, que é muito diferente do que aquela na qual ela foi construída, as orientações nas quais ela foi construída. E agora eu acho o seguinte, esse conhecimento tradicional do povo indígena, ele, para ser mais conhecido, ele tem que ser mais e mais e mais e mais falado, porque é na medida em que essas coisas vão sendo formatadas nas cabeças das pessoas, né? Tem um monte de gente que até hoje não sabe que tem índio no Brasil inteiro, né? Tem um monte de gente que não... E eu não estou falando de gente assim que não... Estou falando de gente informada, ou relativamente informada, né? Então, eu acho que eu acho que, sim, enquanto o índio continua sendo desconhecido, ignorado ou invisível, ele continua sendo nada. As pessoas acabam não escutando, não entendendo, não respeitando. Então, um compromisso que a gente, antropólogo, tem é exatamente esse. No momento em que a gente acaba fazendo esse trabalho de intermediação, né, de trazer, né, a cultura indígena para a cultura não indígena, a gente, de uma certa forma, consegue fazer uma coisa que eu acho que é a nossa parte como antropólogo, que é exatamente no momento em que a sociedade não indígena começa a conhecer um pouco da cultura indígena, ela começa a respeitar. A gente não respeita aquilo que a gente não sabe, a gente fica com preconceito, né? Então, eu acho que na medida em que a gente vai falando, né, e eu noto que os povos indígenas estão querendo falar, né, por várias razões. Primeiro, porque têm o que falar. Segundo, porque querem existir. Terceiro, porque querem ser respeitados. Né? Isso daí eu acho que é um movimento extremamente importante. Eu acho que assim, esse reassumir ou assumir pela primeira vez o lugar do povo indígena na sociedade não indígena. Né? Então, assim, eu penso que uma coisa interessante é exatamente você falar cada vez mais, você e o teu povo, todas as pessoas lá, quer dizer, todas as pessoas que instrumentalizar os povos indígenas para que eles falem mais, sabe? Eu acho que o que eu estou falando parece ingênuo, mas é um pouquinho, num monte, né? Mas eu acho que é por aí, sabe? Porque a universidade, ela vem de cima para baixo e é muito difícil agora a gente mudar esse formato, né? Porque isso aí tem mais do que uma preocupação educativa puramente, tem uma preocupação política, né, hegemônica, que é difícil eu não estou falando mal da universidade, assim, não, entendeu? Estou dizendo assim, estou falando de um fato, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar estratégias, né, simbólicas, né, simbólicas e também não simbólicas, né, para essa cura, que é a recuperação de um saber que se perdeu, de um conhecimento que se perdeu, né, e que agora a gente começa a entender que vale a pena resgatar. A gente, estou dizendo, é a sociedade não indígena, né, está entendendo que talvez vale a pena resgatar. Então, haver algumas brechas, né, algumas oportunidades para que a gente comece a pensar onde é que a gente errou, né? Eu acho que está na hora de fazer uma meia-culpa. Está na hora. Onde é que a gente errou? Né? E aí, onde é que a gente errou, então? Onde é que a gente errou? Eu acho que o Chinyá traz uma contribuição absolutamente fantástica e elucidativa
instrutiva e didática. A partir do instante em que ele expõe o direito de simultaneidade que foram negados, eles foram negados quando da invasão em 1500. O projeto iluminista, que veio através da modernidade, veio trazendo em si uma epistemologia do mando e do conhecimento, e não reconheceu no outro, não tinha a alteridade de reconhecer essa simultaneidade dos conhecimentos que já estavam assentados naquelas comunidades, naqueles grupos que aqui viviam. Tratava-se, sobretudo, da negação daquilo. Esta é uma negação feita, né, através do epistemicídio, através do desconhecimento e de relegar todo o conhecimento que estavam por anos, milhares de anos acumulados nessas comunidades, nessas populações indígenas, foram suplantados e foram arrasados e foram objeto desse epistemicídio que eu acabo de dizer, né? Seja lhes classificando como pagãos, com a ajuda de uma igreja que veio para legitimar essa matança em todos os níveis, o nível físico e o nível epistemológico dos conhecimentos indígenas. Estou dizendo isso porque eu quero chegar num outro lugar. Eu quero chegar nesse lugar de hoje, onde a pandemia mata a todos indiscriminadamente. E esse sentimento de aniquilamento, que é o que eu percebo nessa sociedade hoje como um conjunto de sentimentos, que é esse sentimento de aniquilamento, que é o que o Tiniá disse assim, esse sentimento de aniquilamento a gente tem desde sempre, desde 1500, quando a invasão chegou aqui e nos trouxeram as doenças, e nos trouxeram os deuses deles, e nos trouxeram tudo aquilo, nos trouxeram as roupas contaminadas, nos trouxeram tudo isso. Quer dizer, isso que nós estamos passando aqui, enquanto coletivo global, eles já passaram há 500 anos. Estão passando. Por isso que esse sentimento de aniquilamento que nos adoece muito de maneira absurda, para eles já foi um aprendizado de muitos anos. E é disso que nós estamos falando, do que é que eles têm a nos ensinar com esse sentimento de aniquilamento que nós estamos passando com essa pandemia do coronavírus. Depois de tudo, eles viverem esses 500 anos de aniquilamento, eles ainda vão nos ensinar como sobreviver física, mentalmente e espiritualmente, uma vida que não pode, que a gente está com medo que cesse. Eu não gostaria aqui de usar um chavão que a Butanra usava no seu programa Provocações, onde ele dizia: a humanidade é uma causa perdida. Eu digo essa humanidade de invasão de 1500, essa humanidade do projeto iluminista, essa humanidade trazida pela modernidade que perpetrou o epistemicídio de diversos conhecimentos tradicionais e de diversos povos. Essa humanidade está perdida. Era isso que eu queria... Obrigado. Tiniá, você podia contar para a gente como é que está sendo essa tua atividade de terapêutica na nossa sociedade não indígena, né?
Você tem está tendo uma prática nesse sentido? O que está acontecendo? Como é que você está vendo isso e como é que você está lidando com isso em termos de um tratamento ou uma terapêutica? Bom, eu fiz um curso, né, sobre a Mata Atlântica, né, Araretama. É um curso que durou 5 anos. A duração de 5 anos, e após isso, eu fiquei 1 ano clinicando em São Paulo, foi feito em São Paulo, para juntar os saberes, as curas das plantas, né, fitoterápica, do povo funiô, dos índios, com a terapia, só para eu pegar o formato, né, profissional, como funciona a terapia, né, de organização, o ensinamento dos terapeutas na sociedade não índia. Eu fiz uma fusão, juntei a psicologia do nosso povo com esse conhecimento terapêutico feito nessa clínica em São Paulo, Araretama, né, sobre a Mata Atlântica, para juntar com os saberes da mata, que é a nossa região da Caatinga, que tem uma diversidade muito grande de cura, né, de plantas que curam, né, que eu já nasci aprendendo com minha mãe o que cura, para que serve isso, para que serve aquilo, né? Eu só fui buscar o saber de trabalhar de forma profissional, né, usando as ferramentas da terapia, né, estudada lá fora, com os saberes do meu povo. Aí eu fiz essa fusão e estou hoje como vice-presidente do Conselho de Saúde FUNIO para acompanhar esse processo, né, na vinda dessa pandemia, né, ver eu trabalhar o equilíbrio para não desequilibrar esse povo, né, reavivando. Qual é o meu trabalho? Reavivar no meu próprio povo os saberes ancestrais, trazer para hoje, por conta do quê? Porque nosso povo já tem um longo tempo de contato com o não índio, para que ele não se perca ou não saia da regra do seu eixo. O que eu faço? Eu faço um trabalho de reavivar esses saberes ancestrais, né, usando as técnicas e o mecanismo e as plantas que curam, né, e os florais, né. Fiz curso também de acupuntura, né, com as agulhinhas, e eu uso todo esse processo, só que aí eu uso outros formatos, né, eu uso espinho, entendeu? E funciona, né? Eu fiz essa junção e que está dando muito certo, né? A Índia sai bem, sai feliz, e que volta, e me ajudou, meu parente. E aí, isso me motivou a eu continuar. É o que está equilibrando, eu trazer, né, os 500 anos atrás, esses saberes, para hoje, como reavivando. E até porque eu sei, se a Índia vem com essa dificuldade, e o que me chamou a atenção foi eu ver algumas índias tomando tarja preta. É uma bomba para o corpo, né? É uma medicina muito forte. Aí eu disse, mais do que nunca, eu estou precisando, né, usar, né, tirar ela do tarja preta, né? Não só foi por causa da pandemia, foram outros fatores, né, psíquicos, o somatório disso tudo, psíquico-somático, que trouxe, né, ela chegar a tomar um tarja preta, né? E aí me preocupou. Foi isso que me motivou eu atuar aqui dentro, pegar a vice-presidência para acompanhar, né, a medicina alopática, que é pelo DICEI, né, o DICEI de Pernambuco, cada região tem, né, que é ligado à FUNASA, e aí eu tenho que acompanhar o DICEI para que o índio não ultrapasse, né, os limites de alterar, né, com essa bomba, com o veneno, que é para curar, né, que cura, né,
que cura uma doença e gera outra, né? 500 miligramas de antibiótico num corpo, né? Ele cura, ele sara uma coisa e gera outra. Então, trazer essa medicina natural, trazer esse reavivar, né? Esses saberes ancestrais para hoje, fazer vivenciar dentro da própria terapia que eu faço terapia com o próprio índio, né? E reavivando isso está trazendo um resultado, né? Assim que está me motivando cada vez mais a fazer isso aqui e com o branco, porque eu saía para curar, né? Eu fui para Portugal curar uma médica por nome de Tranga, olha só, que estava com câncer. Curar um câncer foi um desafio. Como eu vou curar um câncer desconhecido, né? A fé dela fez eu acreditar, me motivou, né, a ir para Portugal tratar o colonizador português. Olha só, eu fui curar ela para o povo dela não ver que o mal que fizeram, que o povo deles fizeram comigo, eu tenho que pagar com o bem. Isso também foi um fator de eu ter ido. Então eu vou lá, aproveito a fé, e ela acreditava muito nisso. Foi aí onde o meu início, o meu princípio de trabalhar com a cura lá fora, com o mundo do não índio. Levar para eles, né, esse tratamento quando eles necessariamente fui trabalhar no spa, né, em Weimar, que fica a 2 horas de Berlim, na Alemanha, né? Após isso, me trouxe até trabalho, porque saiu nos jornais, né? Índio cura câncer em Portugal. Fiz todo o processo ancestral, procurei uma montanha, fiz o trabalho de cura. Agora, gente, os ingredientes vocês não acreditam. Com que ela foi curada? Vocês querem a receita? Não, a receita. Pô, a receita muito A gente quer primitiva. saber, Tia. Eu sei a resposta, mas todo mundo quer saber. Não, é porque a fé dela, né? O psicológico dela em não morrer e a fé nessa sabedoria ancestral. Olha só, eu trabalhei com a energia dela, aproveitei a fé dela, trouxe, emanei as forças do bem trazidas pelos meus ancestrais, que eu domino com muita propriedade, plantei ali e veio a resposta e as plantas exatas que teria que usar e o tratamento psicológico que teria que ser feito. Ver essa resposta. E eu sei que o irmão, o cacique que está me ouvindo, sabe que isso é possível. Porque é o mesmo saber, cacique. Né? Nosso povo tem o mesmo saber. Quilombola, afro, vem da terra, vem desse respeito ao invisível. O irmão sabe disso. Conhece essa linguagem com propriedade, isso eu tenho certeza. Então, deixa eu te falar uma coisa. Tem tem uma teoria na antropologia, na sociologia da religião e da saúde, que trata de uma coisa. Eu não vi isso explicitamente do jeito que eu vou falar, não, tá? Eu penso que eu fiz uma síntese das coisas que eu andei lendo. Que existe realmente no universo, né, uma energia disponível para aqueles que conseguem acessar. E esse acesso vem exatamente pela fé. Né? A eficácia simbólica é um negócio que atua. Né? E para ele atuar, tem que haver, de um lado, aquele que oferece, isso daí é MOS, né? Aquele que oferece, aquele que recebe, e aí, então, a coisa acontece, a cura acontece. Né? Agora, isso daí eu acho que assim, a gente pode estender para um universo maior, mais sociológico e mais moderno também, para as pessoas, né? A gente tem aqui uma coisa que chama milagre, né? Milagre eu acho que é uma coisa que funciona por aí. Eu não duvido de nada, absolutamente nada que me fala. Pode ser coisa mais estapafúrdia, porque eu acho que a potencialidade humana permite isso. Né? Você lançar mão dessa força que está disponível
no universo para aqueles que acedem a ela, merecem ela, ou que acreditam nela, ou que... Existe uma coisa que eu chamo de retroalimentação, Sim. né? Que é aquela coisa, como eu aposto no meu anjo da guarda, que é ou na minha intuição, e ele, de uma certa... No momento que eu faço isso, ele se sente reforçado. Então, aí ele me devolve também isso daí, porque ele responde. Então, existe aí uma troca simbólica de forças, De né? forças, de energia. Né? Que conversam, uma alimenta a outra. Né? E Sim. isso funciona, né? A lógica da eficácia simbólica passa por aí, né? Eu acho que é mais ou menos isso que você está falando, né, ou não? Ou, não, doutora, então será que não prova? Irmão, escuta, você acordou bem, maravilhosamente, com seus filhos, teve um café da manhã daqueles maravilhoso, acorda de bem com a vida cantando, desce do seu prédio, estou falando de vocês aí, desceu do prédio, saiu, passou por uma pessoa, a sua energia fez, uma coisa ficou mal dentro de você, do nada. Então, essa força existe. Ou não existe? Você acordou maravilhosamente bem. Uhum. De onde Então, ela vem, né? pronto. Então, ela só existe como? E como é que, de repente, o seu canal de força, de energia mudou totalmente, você ficou mal. Você chegou em casa quebrado ao final do dia. Bom, então existe. Então, isso é o que, então? O que é que significa isso? São forças negativas, mas forças. O segredo está no invisível. Quando eu digo isso, eu provo e mostrando o que você passa na sua vida. No seu bem-estar e na sua mudança de energia, de campos, de força. E a física quântica já não questiona, explica da sua forma, mas dá na mesma direção. Então, por que meu povo primitivo? Eles são bobinhos, eles acreditam nisso. Bom, gente, foi a receita da nossa sobrevivência, foi o nosso eixo. Se é Estão mais bem bobinho, preparados do que a sociedade não indígena. é isso, minha antropóloga. Minha Líndia, eu digo minha Líndia com ela, para juntar a beleza com a Índia. Minha Líndia, ela gostou. Minha Líndia. Então, é o que você acordou bem? Explica, cacique, o que é isso, irmão? Me ajude a pensar. Aí você passou por alguém e seu canal mudou tudo. Pá! E agora? A capacidade de estar também apto, né? Aberto, né? A receber energia, tanto positiva como negativa, vai fazer com que você absorva tanto aquelas que vão lhe ser boas, como aquelas também que não vão lhe ser boas, né? Eu acho que você diz, ou será que o meu povo é ingênuo? Aí você dá uma explicação assim, aqui, né, o meu povo, a gente vive o presente, a gente não fala do futuro. E Não. a física mais avançada não autoriza também ninguém a dividir nada em passado, presente e futuro. E vocês não estão dentro desse complexo matemático que a física usa para caracterizar de que o importante é o presente, que só esse real, na verdade, é que existe. Todo outro não existe, né? Então, assim, esses ensinamentos que fez o seu povo sobreviver, mesmo diante do epistemicídio, dos assassinatos, do genocídio físico, do estreitamento de territórios, de rios, de matas e tal, ainda fez com que o povo seu pudesse sobreviver. Isso é uma lição para esse sentido de aniquilamento que nós estamos vivendo, né? Eu penso que essas práticas
curativas que você invoca e que lhe são próprias e que têm essa ancestralidade como o parâmetro de seguimento, são coisas, eu digo que nós temos que falar mais, nós temos que comunicar mais, nós temos que explicitar mais, nós temos que fazer mais visível, né? E eu penso que o dossiê que a gente pode montar, né, na sua pessoa, ele pode começar muito bem com com a descrição desses relatos de cura, em especial esse que você relatou aí, que me deixou bastante impressionado do colonizador, né? Porque isso é muito sintomático, isso é muito revelador, isso é muito atravessador, né? Que depois deles saírem de lá, atravessarem os mares, vir aqui e nos deixar as doenças, né? Nos deixar muitas coisas boas, mas, sobretudo, também nos deixar o genocídio e o aniquilamento do povo indígena, resultou ainda de que esse povo do lado de cá destacou entre os seus de cura para que que rompesse esse mesmo mar e fosse lá, como cá, ainda exercitar uma pagelância em uma cura por uma doença que a nossa ciência tem dificuldade de enfrentar até os dias de hoje. Então, isso serve muito para a gente parar de olhar o umbigo e olhar um pouco ao lado, porque na hora de atravessar o rio, eu preciso de dar a mão. Ô, irmão, obrigado, meu irmão. Quando alguém me dá voz, eu fico emocionado, porque está dando voz à minha crença ancestral, meu irmão. Você está validando com suas palavras por respeito àqueles saberes que nunca foi visto como uma coisa sem importância, bobinha, infantil, sei lá. Mas é no infantil que está o nosso registro de felicidade. É no infantil que está a nossa felicidade real. É no ser criança. Quando a gente é despreendido, que a nossa mãe só lembra, nós só lembramos de comer porque os nossos pais lembram que você tem que comer, porque você está pleno, você não tem futuro, você tem presente. Então, essa infância, meu irmão, é o eixo e os ensinamentos dos nossos ancestrais. Então, se é um pensamento infantil, irmão, eu vou continuar acreditando nisso, porque eu estou vivo e meu povo está vivo. E vou relatar um fato, irmão, pela primeira vez. No Funiô. Escute com atenção. E vocês podem comprovar, a universidade pode vir aqui. No início da pandemia, tivemos poucas mortes de velho, sei, umas 4. Para 6.000 pessoas, 4 pessoas é pouco. Isso porque já estavam velhinhos, estavam. Teve um caso pandêmico. Irmão, a cidade passa só uma ponte, já é a cidade. A cidade tem pandemia matando. Passou a ponte, ninguém de Funiô tem, irmão. Isso sem. O que é que explica isso? Sem o quê, irmão? Sem a vacina. Não tinha vacina. Já não tinha pandemia, irmão. Pode vir comprovar com a medicina, os médicos que estiveram aqui, que eles não estão achando resposta. Mas por quê? A cidade vizinha colada tem, e vocês não têm. E o que explica isso, irmão? Isso explica, irmão, fé na ancestralidade. Acreditando ou não. Então, que achem outra explicação para nós, é isso. E é o que nós estamos vivendo. Não tem um
caso atualmente, irmão. Para 6 mil pessoas. Essa ancestralidade. O que aconteceu? O que é que pode explicar isso? Estão ouvindo? Alô? Estamos ouvindo. Então, irmão, vocês que estão me ouvindo, querem comprovar, venham aqui. Não tem um caso. E a cidade tem. E a cidade morrendo. Uma ponte. E o que é que qual é a barreira que evita? Que campo de força é esse? Que imunizou? Isso chama-se o invisível. Acreditar no invisível. Que é o que real existe. E se a guerra é com o invisível, como que eu vou lidar com o invisível? Acreditando no invisível. Tratando os meus com o mesmo processo da invisibilidade da pandemia, que é o nome que é dado a esse caos mundial que está aí a sucedendo no mundo. Isso é fato e podem vir aqui, irmão, agora que você vai ver que não tem um caso. E a cidade tem. E a cidade morrendo. O que é que explica isso? Você sabe que eu tive uma experiência interessante que tem a ver com isso, quando numa outra aldeia lá no Paraná, a gente entrou no mato e aí o cacique levou várias crianças também, ele me chamou para ir para o mato para aprender sobre plantas. E aí, então, ele fez um ritual antes de entrar na mata, né? E aí eu sei que no meio do caminho, eu estava com 2 cinegrafistas, um fotógrafo e um cara com a máquina para filmar. E aí acabou que, eu não sei, eles se afastaram um pouco, não sei se foram lá conversar, sei lá o que eles foram fazer ali. Daí a pouco veio um enxame de abelhas atrás deles, eles vieram correndo, desesperados. E o mais engraçado é que as abelhas, eles levaram assim 20 e tantas picadas, 13 e tantas, eu levei uma e as crianças e o cacique não levaram nenhuma. E aí o cacique falou, tá vendo? Não fez o ritual? Então você foi picada. Ou então, se fosse no meu povo, ele ia zoar você. Não, ela está com fome, tem que comer também. Só você que quer comer, a abelhinha também precisa. Ela Eles acha levam bom. assim. Eles usam assim, a abelhinha precisa comer, precisa também se alimentar. Eu falei, ô irmão, ainda bem que a conversa está assim, leve, né? Eu fiquei emocionado, irmão, com a sua fala. Com isso você valida, você me dá força de continuar acreditando, porque tem pessoa como você que acredita e que tem o saber. Que tem pessoas como a doutora Gláucia que também valida isso. Isso me dá força, isso me motiva a acreditar cada vez mais que o mundo tem cura. Tinha, sabe o que eu tenho a dizer sobre isso? Que foi um grande presente, uma grande oportunidade de conhecer um pouco dos povos indígenas, sabe? E eu acho que a gente que esteve com os povos indígenas nunca mais vai poder agir diferente do que a gente age. No caso, eu, Rossano e várias outras pessoas que estão junto com vocês, porque assim, a verdade ela é é muito interessante a forma de vocês viverem, né? Assim, com tanta propriedade, com tanta materialidade, com tanta verdade, com tanta sensibilidade, com tanto conhecimento, né? Então fica muito difícil a gente não se apaixonar por isso, sabe? Não se apaixonar não é no sentido leviano, no sentido de realmente assim acreditar e querer trazer, de uma certa forma, isso para a sociedade não indígena, porque é uma perda tão grande, né? O universo
né, e aí eu puxo um pouco para a minha parte, né, que é todo o sistema de crenças, é de uma riqueza, de uma potencialidade, quando a gente vê o seu povo e mais os outros povos indígenas, né, é um universo tão verdadeiro, tão intenso, tão significativo, que está aí para nós desconhecido, para nós, que eu digo para a sociedade não indígena, desconhecido. Isso é uma pena, né? Porque isso está no imaginário, né, de todos nós, no imaginário antropológico brasileiro. E, no entanto, a gente não conhece isso, não tem a oportunidade. Quem não tem a oportunidade de conhecer isso, né, fica faltante, sabe? Então, eu acho que eu tenho muita felicidade de ter podido trabalhar com povos indígenas, e isso tem muito a ver com o Rossano aí, né? Rossano, eu tive a oportunidade de trabalhar lá no Xingu, né, por convite do Rossano lá, para fazer um trabalho antropológico lá entre os povos xinguanos, e desde então todo o meu desejo é voltar às aldeias indígenas, sabe? Tudo que eu quero é voltar e continuar trabalhando e entrando em contato com essa riqueza cultural que tem os povos indígenas, né? Sim, sim, minha amiga. Está convidada para vir aqui, você e o cacique aí. Cacique. Vamos lá, cacique, de mãozinha dada, hein? As meninas devem estar pensando, eu chamo ele de cacique. Cacique, quando imagina um cacique, imagina um todo-poderoso que determina, que dá ordem, é ditador, nada disso. Cacique, para nós, é aquele que tem a consciência do poder comum e que ele só é líder se ele pensar como um líder que pensa no bem comum e que ele não tenha a posse do poder, essa ilusão da ilusão de poder. Por isso eu digo cacique com ele nesse sentido, né? No sentido de ditador, imagina se isso, um guerreiro que manda, que tá, não é. Poder é circular. De arte, esse elogio e gosta.